Signo de Virgem inicia o mês de novembro com o arcano 3 de espadas reverso. A energia do 3 de espadas reverso. Vocês podem já entrar o mês de novembro magoados com uma pessoa específica ou mais de uma pessoa. Alguns podem ter passado por uma situação de triângulo, de modo a causar esse coração partido. Outros podem ter se envolvido numa questão numa situação de traição também, de forma a causar esse coração partido. E eu vejo aqui muito a questão de rancor, de vocês terem rancor de alguém, pode ser mais de uma pessoa. Também pode ser o caso de essas mágoas serem resultado de discussões com uma pessoa específica, mas em todo caso aqui há dificuldade em superar mágoas em relação a alguém. Se eu não me engano, teve outro signo que saiu o mesmo arcano na mesma posição, acho que foi o de Escorpião, e saiu o arcano de Escorpião, a morte aqui. Então quem estiver se relacionando com pessoas de Escorpião, ou tiver Escorpião na personalidade, seja na Lua ou na Vênus principalmente, ou quem está assistindo tiver Lua em Virgem, por exemplo, mas é escorpiano ou escorpiana, ou tem Vênus em Escorpião, dá uma olhada na previsão do signo de Escorpião, que eu vou deixar aqui nos cards, que pode ser que vocês consigam esclarecer ainda mais a situação, porque para sair o mesmo arcano no mesmo lugar é muito difícil, são 78 cartas e nos dois signos saíram do mesmo jeito, o arcano reverso. Então, muitos de vocês podem realmente estar lidando com uma pessoa de Escorpião ou que tem Escorpião forte na personalidade, e ambos estão magoados um com o outro. No obstáculo aqui tem o eremita reverso, que é o arcano de vocês. O obstáculo é vocês se isolarem do mundo por causa dessas mágoas. Vocês não conseguirem até encontrarem a luz no fim do túnel. Também vocês terem a sensação de solidão, mas o principal é a questão do isolamento. Vocês têm que sair desse isolamento por causa dessas mágoas. Pode até ser que alguns estejam, pelo fato de estarem isolados do mundo, não querer se socializar com ninguém, que está agravando essas mágoas, esse coração partido que muitos podem estar sentindo e não conseguindo superar isso. E também o eremita, como é um arcano maior, sempre tem um conselho, que seria vocês não se isolarem, como eu já falei, e tentarem tentar ter um tempo para si, para buscar a sabedoria interior, porque muitos de vocês estão com dificuldades em relação a isso, tanto que saiu o reverso. Vocês podem estar bastante pessimistas por não estar encontrando uma luz no fim do túnel. Para alguns podem fazer sentido. Alguns podem ter terminado um relacionamento recentemente e por isso está nessa energia de mágoa, de não querer, de antissocialismo, porque o eremita reverso me remete a isso, vocês não saírem de casa, não quererem socializar com as outras pessoas, e vocês têm que buscar a sabedoria interior, buscar autoconhecimento também. Pode ser também, para quem está envolvido numa situação de discussões que causam mágoas, isso se deve muito ao lado sombra de Virgem. Alguns de vocês podem estar muito na sombra de Virgem, que seria o critiquismo, vocês ficarem criticando as outras pessoas, julgando. Também essa questão de querer sempre ficar sozinho ou sozinha, de forma a não se relacionar com uma pessoa específica ou no geral. Mas tem muita questão da crítica, do julgamento.
E seria esse lado da personalidade de vocês, do signo de Virgem, que deve ser trabalhado também através do autoconhecimento, principalmente, que é o obstáculo aqui. No passado recente, seria o mês de outubro, tem o Sol reverso. Retornando aqui ao eremita, vocês também podem estar lidando com outra pessoa do mesmo signo de vocês, signo de Virgem. Mas eu vejo que é uma parcela mínima, eu vejo mais a personalidade de vocês tendo que ser mudada no mês de novembro, principalmente o lado sombra de Virgem, que é as críticas, o julgamento, também a autocobrança. Virgem geralmente tem esse problema de se cobrar demais e isso acaba externalizando para as outras pessoas. Vocês cobram demais as outras pessoas também. Então pode ser uma dessas coisas que vocês precisam trabalhar o interior de vocês. Aí no passado recente tem o Sol reverso. Eu vejo aqui que falta de positividade vem desde o mês passado. Muitos de vocês podem ter ficado confusos em relação às situações ou uma pessoa específica, não tendo clareza da situação. Tem muita questão do pessimismo, de novo, é outro arcano que me remete a isso. E também muita questão do ego, orgulho, vaidade, uma das partes aqui se achando o centro do universo. E pode ter, provavelmente afetou essa questão aqui das mágoas, ou da traição, ou da questão do triângulo amoroso para alguns. E no geral vejo muita questão aqui de vocês ficarem confusos, não terem clareza sobre a situação, pessimistas e tem essa questão do orgulho. Provavelmente orgulho até de não querer esclarecer uma situação específica. E isso afetou o presente agora, no mês de novembro, essa questão das mágoas. Na mente de vocês tem o 6 de espadas, vocês podem estar pensando no mês de novembro. Vejo muitos afastados de alguém, ou pensando em se afastar, caso ainda estejam se relacionando com uma pessoa que causa mágoas, vocês estão tristes. E também se afastar de conflitos. Pode ser que vocês estejam lidando com uma pessoa que vocês discutem muito, briga muito. Eu vejo muito verbal, discussões verbais. E vocês também, alguns podem estar pensando podem estar lidando com uma pessoa à distância, que mora distante, seja em outro estado ou outro país. Podem estar pensando em viajar para se encontrar com essa pessoa, porque provavelmente há um afastamento e pode ter relação com isso, com a distância física. E é isso que pode estar magoando alguns de vocês, e de modo a querer se comportar desse jeito como o eremita reverso, se isolar do mundo por causa disso. Talvez até alguns não estão encontrando uma solução para essa situação e por isso querem se isolar, não querem se relacionar com a pessoa por se sentirem magoados. Mas o geral aqui na mente é vocês pensando no afastamento para quem já está afastado, outros pensando em se afastar de uma pessoa específica que causa muito estresse, vejo muita questão do conflito, e outros pensando, se estão se relacionando com uma pessoa à distância, pensando em viajar para se encontrar com essa pessoa, para deixar essas mágoas, esses conflitos para trás. É o que eu vejo. No coração aqui tem o arcano maior, a morte reversa. Vocês podem estar lidando também com o signo de Escorpião. Se for esse o caso, o signo de Escorpião pode estar resistente a mudar ou resistente a colocar um fim numa situação, seja fim num relacionamento para quem está numa situação de triângulo, seja fim às mágoas que essa pessoa pode ter,
Se eu não me engano, na previsão de Escorpião, realmente saiu o mesmo arcano assim, o arcano deles reverso. Então, eu recomendo de novo vocês assistirem para quem está lidando com o Escorpião, porque vocês vão esclarecer muita coisa. Mas quem não está lidando com o Escorpião aqui, no coração de vocês há uma resistência de vocês mesmos a mudar, a pôr fim a uma situação. Pode ser também resistir a terminar um relacionamento que já não tem mais, não tem mais jeito. Também pode ser uma resistência até a se transformar, já que eu vejo aqui como obstáculo eremita, colocar fim às mágoas, ao rancor em relação a uma pessoa ou mais de uma pessoa. Então, há essa resistência aqui, e como é um arcano maior, sempre tem um conselho, que seria vocês não resistirem à mudança. Pode ser até por conta de medo que vocês resistem a um novo ciclo, porque o arcano da morte sempre se refere ao fim que dá início a um novo ciclo. Então, muitos de vocês estarão resistentes no mês de novembro a pôr fim a uma situação ou a algo. Pode ser as mágoas e também a mudar a própria personalidade, a mudar o interior de vocês, desapegar até do passado para alguns. E isso se deve, essa resistência pode ser em relação a o ambiente conflituoso que vocês podem estar passando, e para alguns pode ser até uma questão de competição. Vocês podem estar lidando com uma pessoa que outras pessoas estão interessadas também, e há essa questão de competição aqui. Em todo caso, vocês precisam, não resistam à mudança, porque o arcano da morte é um incentivo da vida para que vocês evoluam, principalmente espiritualmente falando. Então, se há essa resistência, provavelmente uma hora a vida de vocês vai estagnar. E como estamos falando de relacionamentos, da vida amorosa, provavelmente a vida amorosa irá estagnar por causa dessa resistência. Então, prestem atenção a isso. Procurem passar por essa transformação interna para que as coisas fluam naturalmente. Até o meio do mês de novembro tem o 7 de espadas reverso. Eu acredito aqui que alguém, provavelmente vocês, estarão bastante desconfiados em relação às outras pessoas até o meio do mês. Tendo suspeita de que alguém está escondendo alguma coisa. Vocês podem estar até stalkeando uma pessoa específica, e as coisas que vocês veem nas redes sociais, ou que seja, pode causar essa suspeita, essa desconfiança em relação à pessoa. Alguns de vocês podem estar até desconfiando que uma pessoa desistiu de vocês por conta disso, de vocês estarem espiando essa pessoa, querendo colher informações sobre essa pessoa específica. E até o meio do mês vocês se sentirão assim e terão pensamentos assim. A mente de vocês estará muito desconfiada. Então, preste atenção a isso, porque provavelmente alguns, essa desconfiança não vai ter, não teria cabimento. Eu vejo aqui para alguns. Eu acredito que essa desconfiança vem muito do emocional de vocês. Vocês estarem nessa resistência e também tendo mágoas, em relação a uma pessoa específica. Então, isso pode resultar, nesses pensamentos de desconfiança, de suspeita em relação a uma pessoa. Nos temores tem o 5 de paus. Por que eu falei isso? Porque vocês têm muito medo da questão da competição. Realmente, boa parcela de vocês estão com medo de que a pessoa que vocês estão interessados, será necessário vocês lutarem para poder obter essa pessoa, conquistar essa pessoa, ter um relacionamento com essa pessoa. Há muito medo aqui em relação a isso, e isso pode até estar causando ciúmes de vocês em relação à pessoa. Para outros pode ser o medo
para quem está numa situação de triângulo, onde vocês é que estão num relacionamento, há o medo aqui dessa situação causar um conflito muito grande, porque quem está no relacionamento aqui está resistente a colocar um fim no relacionamento. Então vocês têm medo de que haja conflitos, brigas até, briga física até, porque é 5 de paus, por ciúmes, e vocês terão medo em relação a isso. Essa é só uma exceção para quem está na situação de triângulo. Mas no geral aqui há um medo de haver essa competição e a questão dos ciúmes. Alguém ter ciúmes de vocês, ou vocês podem estar sentindo esses ciúmes porque a outra pessoa pode ter outras pessoas interessadas nela e por isso há essa competição e vocês com medo de ter que lutar para obter essa pessoa. No ambiente tem o 9 de paus reverso. Há a possibilidade aqui de alguém ter desistido ou vai desistir no mês de novembro ou desistiu. Eu acredito que não seja para muita gente, mas porque vocês estarão desconfiados em relação a isso. Porque provavelmente a pessoa que vocês estão se relacionando ou interessados poderá estar colocando muitos limites na relação entre vocês, muitas barreiras, não querendo que vocês se aproximem. E isso vai fazer com que vocês desconfiem que essa pessoa desistiu. Mas provavelmente essa pessoa está muito na defensiva e não necessariamente, para alguns essa pessoa vai desistir, para outros é só uma questão de ficar na defensiva, mesmo tendo a energia da química em relação a vocês, porque é naipe de paus. Eu vejo principalmente as mulheres na defensiva em relação aos homens de virgem aqui. Nas esperanças tem o 4 de espadas. Vocês esperam que uma pessoa... provavelmente vocês esperam se recuperar dessas mágoas, para quem se envolveu em discussões, dessas discussões, para quem se envolveu numa questão de traição, dessa traição. A esperança é que haja essa recuperação com um período de pausa, de um tempo para pensar, um afastamento. Eu vejo muita questão de afastamento aqui, vocês afastados de alguém. Eu acredito que esse afastamento foi justamente para se recuperar dessa situação. E a esperança de vocês é que esse tempo afastado cause isso. Alguns podem ter se afastado até para pensar na situação, no que fazer, mas alguns de vocês ainda não encontraram a solução para a situação. Então, no geral, aqui a esperança é que haja essa recuperação com esse período de pausa, de afastamento. E, na conclusão, tem o carro, o arcano maior, o carro. Vocês podem também estar lidando com pessoas de câncer, que tem o signo de câncer forte na personalidade. E a conclusão com o carro aqui é que a situação irá avançar, com certeza o carro remete a isso. E também vejo muita questão de viagem, pode ser que alguns realmente até queiram viajar para se encontrar com essa pessoa. Alguns podem, dependendo da distância, alguns podem fazer uma viagem longa. Então seria necessário planos primeiro, mas no mês de novembro terá essa ideia, esse pensamento, tanto é que está na mente de vocês. Para outros, a distância pode ser pequena, então vocês podem fazer essa viagem até o final do mês de novembro para se encontrar com essa pessoa. Eu vejo muito viagem de veículo, já que é o carro aqui. Pode ser viagem de carro ou ônibus. E a situação irá avançar de qualquer forma aqui. E vai avançar principalmente se vocês tiverem as rédeas da situação, tiverem o controle da situação e tiverem um foco específico. Alguns de vocês poderão estar sendo puxados em duas direções.
Podem ser focar no trabalho, na vida amorosa, pode ser duas opções, sendo que uma é vocês têm sentimentos e a outra é mais pela a parte racional, a mente falando para vocês escolherem uma pessoa e o coração apontando para outra. Pode ser o caso também. Mas o conselho aqui, com o carro na conclusão, é que vocês equilibrem as energias opostas, mente, coração, as emoções, e focar toda a sua energia num objetivo só, que desse modo, e ter disciplina, ter determinação, que desse modo provavelmente a situação irá avançar com certeza. Vocês conseguirão superar qualquer obstáculo se vocês conseguirem incorporar essa energia de foco e determinação. E equilíbrio também, vocês equilibrarem as energias opostas aqui, mente e coração principalmente. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e nos veremos na previsão quinzenal.